Pessoal, vamos lá. Eu vou passar para vocês hoje, uma atualização de mercado. Nós vamos olhar também algumas oportunidades bem interessantes aí que a gente pode ter durante essa semana ou até mesmo, né, nas próximas horas ou dias, tá? Hoje é dia 1/9, segunda-feira, né, o primeiro dia do mês. Ontem teve fechamento mensal. A gente já, né, está iniciando o mês com bastante volatilidade e ao mesmo tempo bastante indecisão, né? Então eu vou passar para vocês uma visão de mercado sobre o Bitcoin, sobre o Ethereum, né? Se o vídeo não ficar muito longo, também vou falar de algumas altcoins, tá? Então nós vamos falar tanto de setups HTF, né? Um time frame maior, quanto no intraday, tá? Vamos procurar por setups em ambos time frames, tá? Então, vamos começar pelo Bitcoin, né? O Bitcoin aqui no gráfico diário, o que que eu consegui observar, né? O Bitcoin ele conseguiu, né, varrer liquidez nessa região desses fundos e quebrar a estrutura, né? Então ele formou para a gente aí um range para a gente estar negociando um range bullish, né? A partir do momento que o mercado ele inverteu esse flow, né, fazendo essa mudança de caráter, ele mostra para gente que a correção dessa impulsão está prestes a acontecer, né? E o que que o preço quer a partir do momento que ele começa a fazer a correção desse range? Ele quer varrer liquidez interna, né? E onde que está a liquidez interna aqui no Bitcoin? Tem uma liquidez interna na região de 107.080 e uma liquidez em 105.000, tá? Nesses dois fundos aqui são liquidez interna, tá? Por que que são liquidez? Porque o preço ele quebrou a estrutura e esses fundos não varreu liquidez anterior, tá? Olhando para o time frame diário, né? Então, o que que a gente pode observar aqui, né? Eu poderia montar uma posição de compra antes do preço varrer essa segunda liquidez só pela varredura da primeira? Poderia. Porém, esse tipo de compra é uma compra mais arriscada, né? Então a gente tem que esperar um alinhamento de fluxo. O que que seria o alinhamento de fluxo? O alinhamento de fluxo seria, né, um choque de alta, no caso, um choque bullish, porém um time frame inferior, né? Então, se o preço varrer essa liquidez, você pode descer para o gráfico de 15 minutos, para o gráfico de 1 hora e procurar por um alinhamento lá que vai dar uma boa oportunidade, tá? Mas olhando para o contexto do diário, o que que nós temos aqui bem interessante é esse order block aqui, tá? É um order block externo, né? Um order block extremo. É um order block interessante para a gente estar montando posição, tá? Então, a base superior desse order block fica na região de 103.370, tá? Então, é a região onde a gente poderia estar procurando, né? Tá começando, né, a criar posições de compra, tá? Região interessante aí para a gente estar montando posição, viu? Vamos ver. O order block aqui é bem grande, dá 5%, tá? Tem que calcular bem o risco aqui, ou então trabalhar com alavancagem menor se for negociar só dentro desse order block sem procurar por um alinhamento HTF, LTF quer dizer, tá? Então, a gente tem uma POC interessante também, na região de 104.170, tá? Então, essa região daria para estar começando a construir posição de compra aqui já, tá? 104.170, já dá para começar a criar posições de compra, viu? Uma alavancagem menor, porque a gente está no gráfico de 4 horas, né? Então, a gente teria que stopar ou abaixo da liquidez externa, né? Que seria 97.900, ou então 50% do order block. Mas tudo isso aqui é uma zona boa de demanda, tá? Então eu vou estar atualizando para vocês, né? Quando o preço chegar nessa região, vou estar atualizando dentro da comunidade VIP. Então vocês ficam atentos lá. Agora, passando para o gráfico de 4 horas, a gente consegue refinar um pouco mais. O que que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber uma estrutura bonita de baixa, tá? Um canal de baixa interessante. É... E dentro desse canal, né, a gente consegue ver que o preço aqui, ó, ele varreu liquidez,
interna e quebrou a estrutura aqui embaixo, tá? A quebra de estrutura aqui, na verdade, foi aqui, ó. Varreu liquidez, quebrou a estrutura, deixou um range interessante para a gente estar negociando, tá? Então a gente tem aqui, ó, um order block interessante para montar a posição. Aqui a mesma coisa, tá? Foi uma movimentação um pouco mais feia, um pouco mais indecisa, vamos dizer assim, né? Com um direcional menor. Porém, tem uma observação interessante que é o seguinte: o preço ele deixou aqui esse pavio, tá? Esse pavio, nesse cenário, é liquidez interna, tá? E após esse pavio, a gente tem um order block aqui interessante, que ele foi engolfado, né? Com um FVG, porém o preço nesse pavio voltou preenchendo esse FVG. Então, o que a gente poderia procurar aqui também? Tá? A gente poderia considerar como order block também, né? Que a gente está no gráfico de 4 horas, mas seria teria um setup de intraday, tá? Então seria posições desse cenário, nesse cenário aqui, ó. Poderia montar esse tipo de posição aqui, tá? Stop loss bem apertado. Colocaria o meu take profit na segunda liquidez, tá? O meu take profit final, né? É claro que antes a gente faria saídas parciais, porém seria um setup mais ou menos assim, tá? Para estar negociando nesse cenário aí. A gente também poderia montar a posição nesse cenário aqui, tá? Stop loss um pouco maior, seria 2%, mas o take profit também seria maior, tá? Então seria esse cenário. Até o momento, esses dois setups de baixa para acontecer, né, nos próximos dias ou horas estão interessantes. Tem setups interessantes também, né, mas aí seria um pouco, iria demorar um pouco mais, né? Seria se o preço varresse essa liquidez dessa região aqui, então a gente montaria posições cá em cima, tá? Mas aí dependeria também. Por quê? Porque se o preço varrer a liquidez desses fundos aqui, o objetivo final do preço, né? Se o preço varrer essa liquidez e mitigar o order block e fazer uma absorção bonita para reverter, o objetivo do preço vai ser a liquidez externa, né? Então é possível, é provável, né, que os shorts dentro dessa região vão ser estopados, né? Mas antes disso acontecer, se esses shorts forem ativados, tem um grande potencial, tá? Stop loss pequeno, take profit grande, bem interessante, tá? Vamos voltar para o gráfico diário agora. O que nós temos seria o seguinte, né? O setup de long aqui seria mais ou menos isso aqui, ó. No gráfico diário, tá? É mais ou menos isso. Agora vamos pro Ethereum, né? O Ethereum também, altcoin bem interessante aí para a gente estar procurando por oportunidades, tá? No gráfico diário, né, nós temos um setup semelhante, mais claro, tá? Tá uma estrutura mais bonita no Ethereum, o setup de long. O preço varreu liquidez, quebrou a estrutura, né? Fez a movimentação impulsiva bonita e deixou liquidez interna, tá? Esse fundo aqui é a liquidez interna do gráfico diário, tá? Então, o que que o preço ele tende a fazer? O preço tende a vir, varrer essa liquidez, mitigar o nosso POI e fazer a movimentação. Qual POI que nós temos aqui, tá? Nós temos aqui a zona de OT, né, que é entre 62 a 0,79 de Fibonacci, daria aí entre 3.960 a 3.687, a zona de OT, né? Como que eu poderia construir posições aqui? Eu poderia pegar, né, na parte superior da zona de OT em 0,62, né, montando posição em 3.970, com stop loss abaixo de 0,79, 0,705 no caso, tá? Para ser um setup com stop loss bem apertado, viu? Seria mais ou menos assim. Eu poderia montar esse tipo de setup inicial, tá? Se o setup falhasse, você pode optar por pegar em 0,75, 705, ou optar pelo order block aqui, tá? Que é um order block interessante também, até porque confluencia, né, com a POC, ponto de controle aí do volume profit,
Seria um setup bem interessante se esse setup que acontecesse, tá? O risco-retorno estaria interessante, estaria de 6 para 1 aproximadamente. É, mas, né, dentro desse cenário, se o Bitcoin não fazer uma movimentação tão forte de baixa, é bem provável que a gente segure, tá? Entre 62 a 705, tá? Se vier na região de 0,79 aqui, que confluencia com o Order Block e a POC, melhor ainda, tá? Ainda mais interessante. No intraday, né, no gráfico de 1 hora do Ethereum, a gente tem um cenário aqui interessante também, tá? O preço ele tá acumulando uma liquidez interna muito interessante nesse range de baixa, tá? Então aqui a gente tem um range de baixa e tá acumulando uma liquidez interessante nessa parte superior, tá? Então se o preço ele vier fazer uma movimentação como essa, daria para pegar uma posição de short, tá? Na região de 0,79 de Fibonacci aqui, tá? Confluencia com... A gente tem que estar atento a todos os detalhes, pessoal. Confluencia com um BPR, tá? No gráfico de 4 horas. E a gente tem uma estrutura interessante, né? Porque o preço ele quer varrer liquidez interna no gráfico diário. Então, seria um setup que daria para estar negociando, tá? O nosso risco retorno também não seria ruim, seria favorável, né? Coloco o stop loss aqui. Take profit eu posso colocar na liquidez, tá? Para não querer ser muito ganancioso, tá? Então seria um setup semelhante a esse, viu? Como são setups de intraday, são setups de um risco um pouco maior, tá? Mas é um setup que pode acontecer e tem potencial, tá? Tirando isso, o que é que eu poderia observar agora no gráfico de 4 horas? Esse topo, tá? Ele é liquidez no gráfico de 4 horas e ele é liquidez também no gráfico diário, viu? Ou seja, quebrou a estrutura e não varreu nenhum topo anterior, tá? É liquidez. Só que é um setup um pouco mais externo, né? Então tá um pouco mais distante de acontecer. Mas, tá? Vamos supor que o preço faça a movimentação, mitigue a zona, faça a movimentação e volte, tá? Nessa região, varrendo essa liquidez. Pode acontecer, tá? De um setup excelente, tá? Surgir desse order block externo, tá? É um order block maior, então é claro que você não vai comprar aqui, vai colocar o stop loss aqui. A gente vai esperar um alinhamento ou então, né, vamos fazer uma segunda entrada para ter um preço médio melhor, tá? Mas, tá, pode acontecer também do preço sair da região e não respeitar essa primeira zona, vir varrer essa liquidez, mitigar o bloco e fazer a movimentação de baixa, tá? É uma outra possibilidade que nós temos aí, tá?